Olha, com alegria nós chegamos até você aqui pela TV Grandourados com a programação do Andando com Cristo. Este programa que leva a palavra de Deus até você todas as semanas, todos os dias, aqui pela TV Grandourados. É uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados, conhecida também como Igreja do Relógio, e eu deixo aqui o convite para você estar fazendo para nós uma visita ou estar conosco adorando o Senhor nosso Deus. E hoje eu quero falar sobre Deus, o Deus único e verdadeiro. Eu não quero que você saia daí. Você precisa de ouvir quem é o Deus de toda a terra. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar deste assunto com você. Marcas famosas de lubrificantes. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. O texto que nós vamos ler hoje, para falarmos sobre Deus, o Deus único e verdadeiro, está em Atos capítulo 27, a partir do versículo 21, que diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Quem lê as Escrituras sabe que Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é o único livro histórico do Novo Testamento. Entre os evangelhos e as epístolas paulinas, nós encontramos este livro de Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, e alguns gostam de dizer que são também as atas da igreja primitiva. Relata aqui um episódio, uma viagem tumultuada que o apóstolo Paulo fez de Filipos para Roma. Na verdade, ele foi preso em Jerusalém, levado para Filipos, e de Filipos foi transportado para Roma. Sob tutela, ele estava naquele navio, sendo vigiado por um comandante e levado como preso para ser ouvido por César em Roma. E nessa trajetória de Paulo acontece uma grande tempestade no mar. E é interessante que quando acontecia no mar uma grande tempestade e um comandante levava um preso perigoso ou vários presos, ele tinha a autorização do império para matar aquele preso, evitar que ele fugisse. Então vem uma tempestade, vai ter um naufrágio, e o naufrágio avisado, o navio está sendo descarregado, e tudo indica que não terão sucesso naquela empreitada. O comandante que levava tinha sob a sua responsabilidade um preso, tinha autorização para matá-lo. E o comandante resolve não fazer isso com Paulo, o apóstolo Paulo, que não viu nele motivo de desconfiança. E aqui me chama a atenção o fato de que Paulo havia avisado o comandante, agora não que o levava, mas o comandante do navio,
de que a tempestade naquela região do mar e tantas outras adversidades, não era prudente saírem de viagem naquele momento, naquela estação, naquele tempo de tempestades no mar. E assim eles foram. Mas no caminho ou de viagem, enquanto navegavam, veio aquela tempestade, e o texto aqui diz que eles estavam já sem comer e beber por vários dias, e Paulo então foi recobrar os ânimos daquela tripulação e disse a eles: senhores, na verdade vocês deveriam ter me atendido quando eu disse para não sairmos de Creta, não sairmos da ilha onde nós estávamos. Seria bom se vocês tivessem me ouvido e não tivéssemos partido de Creta para evitar este dano e estas perdas. Mas agora eu vos aconselho bom ânimo. Como bom ânimo no meio de uma tempestade, já dias sem comer e sem beber? Então ele diz: eu aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá deste navio. E todos ficaram assustados. Como ele sabe disso, que nenhuma vida do navio se perderá? Eram muitas vidas ali, e ele está dizendo que nenhuma vida se perderá do navio. E então ele vai dizer: o Deus a quem eu sirvo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de como o apóstolo Paulo coloca em Deus a sua confiança. Ele vai dizer que Deus, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, tem um governo sobre a sua obra criada. Às vezes a gente pensa no governo de Deus só com relação aos homens. Não. Deus governa sobre toda a criação. Deus governa sobre todos os efeitos do universo. As tempestades, o salmista diz que Deus preside as tempestades. Ele preside o dilúvio, ele preside a tempestade, ou seja, ele governa sobre todos os efeitos da natureza ou da criação, obra das suas mãos, porque Deus vive e reina sobre todo esse universo que ele criou com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. O Deus criador dos céus e da terra, ele governa sobre os céus e a terra. Não há nada aqui fora das mãos de Deus. Por isso que nós nunca devemos deixar de adorar a Deus, de servir a Deus para adorar os ídolos. Porque os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, não veem. Eles não têm poder para fazer o bem nem o mal para nenhum de nós. Mas o Senhor nosso Deus, que governa sobre todas as coisas, sobre os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, é o Criador, Ele que dá vida a cada um de nós, o ar que nós respiramos, a vida que nós temos, o sangue que corre a nossa veia, é obra das mãos de Deus. Mas o cosmos, o mar, a natureza, toda a obra criada por Deus, que chamamos de natureza, mas se refere à criação de Deus, é obra das suas mãos. E Paulo sabia que Deus tinha controle sobre aquela tempestade. E então Paulo diz que o Deus a quem ele servia apareceu a ele naquela noite e disse que ninguém se perderia, o navio quebraria todo, mas nenhuma vida se perderia, que Deus tinha dado a ele todas as vidas daquele navio. E ele então assim comunica aquela tripulação na frente do comandante, todos ali. E eu quero chamar a sua atenção para a forma como Paulo se refere a Deus naquele momento de tempestade. Porque às vezes nós passamos por lutas na nossa vida e esquecemos que há um Deus que governa sobre os céus, a terra, o mar e tudo que há aqui. Então Paulo se refere a Deus assim: o Deus de quem eu sou. Olha que expressão maravilhosa, o Deus a quem eu pertenço.
o Deus que eu temo, o Deus de quem eu sou dele, e ele é meu, eu sou dele. Como é precioso quando nós confiamos em Deus desta forma. O Deus de quem eu sou, eu pertenço a ele, eu não sirvo a outro Deus, eu não adoro a nenhum ídolo, eu não tenho nenhum outro mediador entre a minha relação com Deus, senão Jesus Cristo, Filho de Deus, o Trino Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um na sua função dentro da Trindade. O Deus de quem eu sou através de Cristo, seu Filho, e pela operação do Espírito Santo que ilumina o meu coração e que me faz render dia a dia a Ele, o Deus de quem eu sou. Você também deveria pertencer a Deus por rendição a Ele. Paulo era um homem muito duro no início da sua jornada, mas um dia na estrada de Damasco, o Senhor Jesus o confrontou e o derrubou por terra, ele caiu cego, e de repente ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo está dizendo aqui, o Deus de quem eu sou. Naquele dia ele se rendeu a Cristo. Naquele dia ele rendeu a sua vida a Deus. Eu quero convidar você a render a sua vida a Deus, entregar a sua vida a Deus, para você poder dizer como o apóstolo Paulo: olha, está sob o controle essa tempestade, esse mar, todas as coisas estão sob o controle do Deus de quem eu sou. Eu sou dele. E eu sei que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Então, o Deus de quem eu sou. Quem te falou isso? Que nós vamos ser poupados, que nós não vamos morrer nesse naufrágio? E está dizendo: olha, o Deus de quem eu sou falou comigo. Ele disse que nenhum se perderia, mas ele pertencia a Deus. Quantas lutas você evitaria na sua alma? Quantas tristezas seriam arrancadas do seu coração? Quantos medos não mais afligiriam a sua pobre alma se você conhecesse o Deus que Paulo está dizendo aqui, o Deus de quem eu sou. Se você entregar a Ele a sua vida, você poderá viver na plena confiança dEle, o Deus de quem eu sou. Depois ele fala assim: o Deus a quem eu sirvo. Está aqui no versículo 23, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo esteve comigo. O Deus que eu sou é o Deus também a quem eu sirvo. Se você adorar o Deus único e verdadeiro, o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, o Deus que se revela a nós nas páginas da sua escritura, da palavra de Deus, se você conhecer melhor a Deus, você deixará de se render a quantas coisas desta vida, mas se renderia a Ele. O Deus de quem eu sou é também o Deus a quem eu sirvo. Paulo era um servo de Deus, e nós temos que olhar para esse texto e almejar no nosso coração também pertencermos a Deus e servirmos a Deus. Porque se você entrega a sua vida para um ídolo, a sua confiança para um ídolo, você vai passar a servir aquele ídolo. Mas se você entrega a Deus a sua vida, confia nele a sua alma e fala agora: o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, Paulo está dizendo aqui, você vai passar a servir a Deus com alegria no seu coração, com disposição de alma, obedecer a palavra de Deus, porque
você vai saber que Ele é o Deus vivo e verdadeiro que controla o mar, a terra, os navios e tudo que há no céu e na terra. Paulo está dizendo aqui, o Deus de quem eu sou é também o Deus a quem eu sirvo. Quantos servos de Deus que tiveram esta mesma experiência. Podemos citar aqui Noé lá quando fez a arca. Podemos citar Abraão quando saiu da sua terra por mandato de Deus, como um servo de Deus, e foi para a terra das promessas, peregrinou naquela terra da promessa. Ali ele gerou o filho da promessa, Isaque. Ali ele viu Isaque gerando a Jacó e Esaú, vendo a sua descendência se prosperando naquela terra. O Deus que pertencia, que Abraão pertencia a ele. Nós nunca temos um Deus, nós pertencemos a Deus. Depois vemos Jacó, depois vemos José no Egito, servos de Deus. O Deus de quem eu sou é o Deus também a quem eu sirvo. E quando lá na casa de Faraó, José tinha que falar a respeito do Deus a quem ele servia, ele nunca escondeu da casa de Faraó que ele era um servo de Deus. Você e eu, quando pertencemos a Deus, nós nunca devemos nos envergonhar de sermos um servo, uma serva de Deus aqui nesta terra. O Deus de quem eu sou é o Deus também a quem eu sirvo. Depois vemos Davi, aquele grande servo de Deus, que derrubou o Golias, o gigante, e ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu pertenço? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? O Deus de Davi era o Deus que ele servia. Então o Deus de quem eu sou é também o Deus a quem eu sirvo. Olha, eu quero desafiar você a entregar a Deus a sua vida e a servir a Deus com disposição de alma, com inteireza de coração. Paulo está dizendo: o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, Ele me disse que nenhuma vida se perderá neste naufrágio. E nós vamos ver o desfecho dessa história no próximo bloco. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos aqui no programa Andando com Cristo pela TV Grande Dourados, essa TV da família douradense, chegando até você com a palavra do nosso Deus. E hoje estamos analisando o texto de Atos dos Apóstolos, onde Deus se revela de uma forma extraordinária
dando no coração do seu servo, o apóstolo Paulo, toda a convicção, toda a segurança para se dirigir ao comandante do navio e também ao comandante que o levava preso, para dizer a eles: não temas, e também a tripulação daquele navio: não temas, porque o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo me disse que nenhuma alma se perderá desse navio, todos chegarão com vida em terra. E todos ficaram admirados. Quem é esse homem maluco dizendo essas coisas malucas? Vamos ver o desfecho dessa história. Dizendo isso, então, o apóstolo Paulo dizendo: Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, e eu estou aqui agora a serviço dele. O apóstolo Paulo lá naquele navio que estava por despedaçar nas rochas. E eu quero dizer para você, o Deus também a quem eu sou, de quem eu sou, e o Deus a quem eu sirvo, e estou aqui agora a serviço dele, levando esta mensagem da palavra dele até você, onde você estiver agora me assistindo. Ele tem mais dois aspectos importantes a revelar a nós. Primeiro, Paulo vai dizer mais: portanto, Senhores, tem de bom ânimo, não temas. E ele vai dizer assim: esse Deus de quem eu sou, esse Deus a quem eu sirvo, é também o Deus em quem eu confio. Eu confio, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Diz o hino 93 do nosso inário Novo Cântico, cantado nos nossos cultos na Igreja Presbiteriana do Brasil, em toda a nossa pátria. Então Paulo diz: olha, não temas, porque o Deus que eu confio, Ele me garantiu que por sua graça e por sua misericórdia, como Ele mandou que eu comparecesse em Roma perante César, e eu estou aqui indo numa viagem para comparecer em Roma perante César, conforme o mandato do meu Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, é o Deus que também eu confio. E como Ele me disse que nenhuma alma desse navio se perderá, eu confio que nenhuma alma desse navio se perderá. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nós pertencemos a Ele, vivo e verdadeiro, que agora olha aqui para nós, enquanto nós estamos aqui meditando na sua palavra. Ele sonda os nossos corações, Ele leva consolo e graça ao coração daqueles que ouvem a palavra dele. É também o Deus que eu confio. Então Ele está me dizendo: tem de bom ânimo, nenhum tripulante, nenhuma vida deste navio se perderá, mas todos chegarão em terra. E tão logo Paulo falou isso, veio o naufrágio e eles se salvaram, o navio despedaçou, porque ele disse assim: porém é necessário que vamos dar numa ilha e todos se salvarão, exceto o navio. Exceto o navio. De fato, o navio bateu na pedra, despedaçou, quebrou tudo, e todos chegaram com vida numa praia, deu na praia. Alguns em tábuas, pedaços do navio, destroços do navio, mas todos se salvaram, conforme a palavra de Deus revelada ao seu servo, o apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo: o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, é também o Deus em quem eu confio. Ah, como é precioso termos o nosso coração descansado em Deus, sabendo que as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Nele nós podemos confiar. Nós vivemos uma crise de credibilidade no mundo inteiro. A cada dia se cresce mais uma incoerência mundial,
O humanismo, que é a crença no próprio homem, e a cada dia o homem mais desacreditado do seu semelhante. Então, em quem você vai colocar a sua confiança? Eu sugiro você não colocar a sua confiança em homem algum. Não colocar a sua confiança em coisas materiais. Não colocar a sua confiança na sua riqueza, na sua cultura, na sua moralidade. Não colocar a sua confiança em nenhuma outra coisa que não seja no Deus dos céus. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que se revela a nós na sua palavra. Se você não conhece a Deus, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É onde Deus se revela a nós. Para podermos confiar nele, nós precisamos de conhecê-lo melhor. E você só pode conhecer a Deus pela sua palavra revelada. Se você quer ouvir a exposição fiel da palavra de Deus, todos os domingos às 18h30 temos o culto ali na igreja presbiteriana, a igreja do relógio. Às 9 horas da manhã, a escola dominical, onde a palavra de Deus é exposta, onde a revelação de Deus é trazida ao coração das pessoas que estão conosco ali para ouvir a palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e de prática. É onde Deus se revela a nós. E como nós vamos confiar num Deus que nós não conhecemos? Por isso, somente Deus pode revelar a si mesmo ao nosso coração, e Ele faz isso pela sua santa e bendita palavra. Esse mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, e somente a palavra de Deus é um dos lemas da Reforma. Soli Deo Glória é um dos lemas da Reforma, que somente a Deus devemos tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas Ele é o Deus a quem eu confio, diz aqui o apóstolo Paulo, e eu também estou dizendo para você, é o Deus onde um dia, pela graça dEle, eu coloquei nele a minha confiança. Me lembro disso, era muito criança, dentro da casa de meus pais. Quando a palavra de Deus era lida ali, no culto doméstico, eu pude começar a conhecer a Deus como Criador. Lá na igreja, na classe das crianças, na escola dominical, quando a professora me fez uma pergunta, primeira pergunta do Catecismo de Doutrina Cristã das Crianças: quem vos criou? E eu já tinha aprendido em casa, com a minha mãe, a resposta da pergunta. E a resposta é o seguinte: quem vos criou? Deus. Que mais criou Deus? Deus criou todas as coisas. Para que fim criou Deus todas as coisas? Para a sua própria glória. As 3 primeiras perguntas do Catecismo de Doutrina Cristã da nossa igreja. Se eu não tivesse aprendido isto tão cedo, eu era um homem muito confuso. Quem vos criou? Não sei. Acho que eu vim de uma ameba, de um primata, não sei, uma explosão. Não. Quando nós conhecemos a Deus, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a redenção que Ele propõe para a nossa alma, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, a nossa alma descansa nele. Podemos confiar em Deus porque o conhecemos. Mas se você não conhece a Deus, não lê as Escrituras, não conhece a palavra de Deus, onde Deus se revela a nós, como você vai confiar num Deus que você não conhece? Impossível. Eu estou convidando você a conhecer a Deus. Paulo está dizendo aqui, olha, o Deus de quem eu sou, ele conhecia a Deus muito bem. O Deus a quem eu sirvo, como que eu vou servir um Deus desconhecido? O Deus em quem eu confio, como que eu vou confiar num Deus que eu não conheço? É isso que o profeta Isaías dizia: Senhor, quem creu na nossa pregação? E depois ele vai dizer, como está escrito: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Olha,
Nós precisamos entender que conhecer a Deus é uma carência da alma. A alma tem carência de Deus, ela tem sede de Deus, ela tem carência de conhecer a Deus para colocar nele a sua confiança. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu confio, assim como ele disse, assim será. Paulo está dizendo assim, da forma como ele disse, assim sucederá, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Como Deus disse, assim será. Deus está no governo do universo. Deus está no governo de todas as coisas, porque Ele é o Criador, Ele é que sustenta. Essa terra não pode viver um minuto, um segundo sequer, sem os cuidados de Deus, sem o governo de Deus, sem as obras da providência de Deus. Nem um segundo essa terra sobreviveria sem os cuidados de Deus. O Deus que eu confio, o Deus que se revela a mim e a você nas Escrituras Sagradas, é o Deus que cuida de todas as coisas, é o Deus que controla a tempestade no mar, é o Deus que protege a nossa vida, é o Deus que nos dá o fôlego de vida, a respiração. Ah, você está respirando aí agora, é Deus que te dá essa respiração, é Ele quem nos dá a vida. Então Paulo está dizendo assim, olha, Deus, o Deus soberano. Por isso que não podemos colocar a nossa confiança em ídolos, mas somente em Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus de quem eu sou, Ele é o Deus a quem eu sirvo, Ele é o Deus que eu confio, e como Ele disse, assim será. Eu quero encorajar você a colocar em Deus a sua confiança. Somente Ele pode trazer ao seu coração refrigério, gozo, paz. Somente Ele pode salvar a sua alma. Somente Ele pode trazer paz ao seu coração. Somente Ele pode te dar uma esperança de vida eterna, porque Cristo voltará para julgar essa terra. Assim como Ele disse, assim sucederá. A palavra de Deus está dizendo. Porque as promessas de Deus, nenhuma cairá por terra. Todas se cumprirão no seu tempo, no seu momento, no seu espaço. Todas confirão. O Deus a quem eu confio em Deus, e assim sucederá. Eu prego o Evangelho porque eu creio que assim será. Senão, como pregaria o Evangelho se eu não cresce, se eu não confiasse em Deus, de que será da forma como Ele prometeu, e que este mundo está sob os seus cuidados, e que este mundo caminha para o fim de uma era, para começarmos um novo tempo chamado eternidade, porque Deus prometeu assim. Assim será. Paulo está dizendo, podem confiar em Deus. E quando nós seguimos aqui o texto de Atos, capítulo 27, capítulo 28, nós vamos ver que o navio despedaçou, houve um naufrágio, o navio quebrou-se todo, ficou aos cacos, perdeu tudo que estava dentro dele, mas nenhuma vida se perdeu. E eles chegaram numa ilha chamada Malta, e quando chegaram em terra, foram cair por si onde estavam, foram identificar, estavam perdidos, empurrados de um lado pelo outro, pelo mar, e então entenderam que estavam na ilha de Malta, e os bárbaros daquela ilha os acolheram com humanidade. Deus poupou a vida deles até dos bárbaros ali, porque o Deus que nós confiamos, o Deus que dirige todas as coisas, é um Deus digno de confiança. É Ele quem controla as circunstâncias, até o coração dos bárbaros estão nas suas mãos. Este é o Deus que vale a pena confiar nele. Talvez você já confiou em tantas coisas, em tantas promessas falsas, em tantos ídolos que nada puderam fazer por você. Já confiou em si mesmo, já confiou nos seus recursos,
Já confiou na sua moral, já confiou na sua intelectualidade, na sua sabedoria e nunca encontrou paz para o seu coração. Eu quero convidar você a colocar em Deus a sua confiança. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu confio, assim como Ele disse, assim será. Coloque a sua vida sob os cuidados de Deus, confia nele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus o abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa de hoje. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Muito bem, nós estamos chegando aqui no momento final do programa Andando com Cristo, esse programa que leva a palavra de Deus até você. Hoje nós falamos sobre Deus, o Deus soberano, o Deus do universo, o Deus que governa sobre todas as coisas. Você precisa de conhecer a Deus e colocar nele a sua confiança. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença santa. O Senhor é o Deus de toda a terra, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu confio, o Deus que todas as coisas que fala, sim sucede, o Deus que não deixa cair por terra nenhuma das suas promessas, o Deus que nos enviou como um Pai bondoso, nos enviou o seu Filho para nos salvar e Ele morreu na cruz. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, morreu ali para nos perdoar e nos salvar. E o Teu Santo Espírito, que agora traz ao nosso coração esta obra salvadora de Cristo e aplica ao nosso coração, eu peço que esteja aplicando ao coração dos nossos telespectadores neste momento. E que possa também entregar ao Senhor a sua vida, confiar no Senhor, servir ao Senhor e andar seguro debaixo das Tuas promessas, porque o que o Senhor prometeu assim sucederá. Assim nós cremos, assim nós confiamos e assim o nosso coração caminha em paz na Tua presença. Oramos, ó Deus, no nome muito amado de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados. E continue aí na programação da TV Gran Dourados e fique o convite para você estar conosco no culto da igreja neste próximo domingo às 18h30 e também a escola dominical pela manhã às 9h da manhã, tá bom? Você é nosso convidado especial. E se você não tem uma Bíblia, passe lá na igreja, eu quero ter o prazer de te dar uma Bíblia para você conhecer a Deus, o Deus que se revela pela sua palavra. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.